Olá, pessoal! Bem-vindos à unidade 2 da disciplina Instrumentação para a Educação Ambiental e a Prática Interdisciplinar 1. Nessa unidade, vamos estudar o tema Percepção Ambiental, Corpos, Sentidos e Territórios. O objetivo dessa unidade é compreender o conceito de percepção ambiental e a sua relação com o corpo, os sentidos, a cultura e o território, buscando explorar técnicas que vão favorecer a escuta sensível e o pertencimento ao ambiente. Agora, eu quero propor para vocês uma atividade. Perceber para pertencer. A educação ambiental, ela funciona como uma educação do olhar e do sentir na nossa relação com o meio ambiente. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um pouco, respirem fundo e pensem. Qual o cheiro da infância de cada um de vocês? Qual som representa o lugar que você vive? A percepção ambiental fala que perceber um ambiente é mais do que a gente vê. Perceber um ambiente envolve o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa cultura e a história que a gente desenvolveu com aquele lugar. A percepção ambiental, ela é construída pela experiência individual e coletiva de viver e interagir com o território. Cada pessoa vai perceber o ambiente a partir da sua trajetória, dos seus afetos, dos seus sentidos, suas crenças, suas referências simbólicas. Então, a gente pensar num ambiente é pensar na cultura daquele ambiente. Por isso que a gente fala em socioambiental. E a cultura, ela vai trazer diferentes indivíduos, diferentes sujeitos e diferentes identidades para compor esse debate. Cada corpo é o mediador da individualidade, da subjetividade com o mundo. E é por meio desse corpo que a gente sente, a gente se localiza, né? Nós nos localizamos e nós nos relacionamos com esse ambiente. Por isso é tão importante, quando a gente fala em percepção ambiental, trabalhar com os sentidos. Então, a gente está falando do tato, do olfato, da visão, da audição, do paladar. Lembrar que todos esses sentidos, todas essas capacidades humanas constroem a nossa memória ambiental. E a cultura, como eu já mencionei, vai influenciar esse modo da gente perceber, da gente dar nome e do que a gente valoriza nos elementos que compõem o nosso território. Por exemplo, se a minha família tem como costume, como crença, ter nojo de bicho ou ter nojo de folhas, eu vou crescer num ambiente em que aquela percepção vai fazer parte da minha construção, da minha trajetória enquanto sujeito, entendem? E o território, então, ele não vai ser só o espaço, ele vai ser um lugar que é vivido e está carregado dessas referências simbólicas, desse significado. Então, às vezes, uma árvore, para uma comunidade tradicional, não é apenas uma árvore, né? É um elemento simbólico, é um elemento cultural, é um elemento espiritual. E a gente precisa levar isso em consideração nas nossas aulas, né? Nas nossas atividades de educação ambiental. E agora eu vou de novo fazer um convite para vocês, que vocês possam novamente perceber, então, os elementos com outros sentidos, né? Então, a gente agora não vai fazer uso da nossa memória. Agora a gente vai fazer uso da nossa audição. Então, tentem colocar um fone de ouvido para viver essa experiência e deixem
os vídeos aqui, né, o vídeo da aula rolar e vocês sentirem, perceberem esses sons. Então, pessoal, o que os sons remeteram a vocês? Entendem por que é tão importante trabalharmos a percepção na educação ambiental? A percepção ambiental vai ampliar o nosso vínculo afetivo com o nosso território, e ampliando esse vínculo afetivo, ela vai fortalecer o senso de pertencimento e responsabilidade, tomando, digamos assim, entrando em contato com camadas do nosso corpo que não são apenas racionais, né? Então, a gente vai ultrapassar essa barreira, que é algo que também a gente consegue fazer muito bem com a arte, né? E vai fortalecer, então, essas referências simbólicas, né? Vai trazer a atenção para essas referências simbólicas. E aí, de uma maneira geral, a gente consegue perceber que essa percepção ampliada, ela vai auxiliar, então, nesse processo de rompimento, né? Dessa separação entre o sujeito e o ambiente, o sujeito e a natureza, que a gente já conversou, que historicamente o nosso modo, né, o nosso sistema de vida, ele nos faz romper, né, pensar que a gente não faz parte da natureza. Então, é de extrema importância que a gente utilize essas ferramentas de percepção ambiental. E, por fim, nos ajuda a revelar invisibilidades e desigualdades socioambientais, porque é um treinamento, né, do olhar para coisas que talvez a gente não perceba. Então, como a gente percebe o ambiente quando a gente está distraído? O que a gente deixa de ver? Para além dessa questão, né, de planta, de animal, né, a gente está num lugar e não percebeu o vento, os sons daquele lugar, ou as pessoas que estão em situação de rua quando a gente passa, né, em alguma. E aí agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre 3 técnicas de percepção ambiental, que são velhas conhecidas nossas, né, da educação ambiental. A primeira delas é a trilha sensorial. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem um pouquinho, né? Mas a gente pode falar que a trilha sensorial, ela vai envolver diversos aspectos desse corpo, né? Primeiro, normalmente se faz uma caminhada, né, orientada, focando na escuta dos sentidos. Então, existe a possibilidade da gente fazer com olhos vendados, né, em silêncio, com pausas para observação. Lembrando sempre, né, da acessibilidade, no caso de pessoas que utilizam cadeira de rodas, enfim. E essa trilha ela vai estimular a atenção plena, a escuta ativa e o encantamento com os detalhes do ambiente. Então, a gente precisa fazer uma preparação, né, uma desaceleração desses sujeitos que vão trabalhar conosco durante a trilha sensorial, né? Então, a gente busca como objetivo nessa atividade desacelerar e reconectar com esse mundo sensível, né? Como a gente já vem falando com essas outras. A segunda técnica que eu gostaria de trazer para vocês é a cartografia afetiva ou mapeamento ambiental, que ela vai ser uma técnica, né, que vai trazer então essas referências simbólicas e subjetivas daquele território. E a gente chama de cartografia porque de fato é um mapeamento.
Então, de uma maneira geral, a gente convida aquelas pessoas, né, que estão participando a representar em um mapa lugares que são significativos, memórias, afetos, e a gente pode trabalhar também conflitos e problemas, né? E a gente pode fazer tanto de forma analógica, né, com desenho, colagem, fotografia, uso de objetos, mas a gente pode fazer também de uma forma digital. Existem ferramentas hoje, né, que nos possibilitam fazer isso. E aí, como objetivo principal dessa técnica de cartografia, né, a gente tem viabilizar múltiplas leituras de um mesmo espaço, porque cada pessoa vai olhar, lembram como a gente está falando que perceber o ambiente é perceber a partir de um lugar, né, que é cultural, histórico e subjetivo. Então, diferentes pessoas vão fazer a interlocução ali com aquele espaço e a gente vai construir de uma forma coletiva essa nova percepção, né, esse novo olhar. Eu trouxe aqui também um artigo, vai ficar aqui embaixo, né, sobre cartografia, que foi realizada aí com um grupo de estudantes. E uma outra opção interessantíssima também é um diário de paisagem. Então, é como se fosse um diário de campo, em que a gente vai fazer um registro sensível ali das experiências que a gente teve no campo, né, ou no nosso cotidiano. Então, a gente pode fazer desenho, a gente pode fazer poesia, se a gente gosta disso, né, fotografar, a gente pode fazer alguns áudios, a gente pode filmar e construir isso num formato de Jamboard, né, a gente tem o Padlet aí também como ferramenta digital, e se vocês optarem por fazer uma ferramenta mais analógica, sempre vai ter o nosso velho amigo papel de metro, né, o craft, para conseguir fazer essa expressão criativa daquilo que foi percebido de uma forma mais profunda, né, ética e afetiva